Existem alguns assuntos muitas vezes chatos, que se deixar ele se prorroga aí, se prolonga por muito tempo. Mas querendo ou não, certos assuntos a gente não pode deixar cair no esquecimento de graça. E o assunto do momento, você já sabe qual que é. Ontem o presidente concedeu graça ao Daniel Silveira com relação ao processo no STF. Parece-me que o termo mais correto seria mesmo a palavra graça. Mas enfim, sem nos preocuparmos tanto com essas filigranas jurídicas, que nem entre eles se entendem muito bem, nem entre os juristas, advogados, juízes, etc., quanto mais a gente aqui. Mas o mais importante é o seguinte: a hermenêutica é a área que trata da interpretação das leis. Então você tem uma lei aqui num determinado ponto, e num círculo pequeno em volta dessa lei, às vezes cabe alguma interpretação, às vezes está tão clara, tão óbvia, que não cabe interpretação nenhuma, é o que está escrito ali, pronto. Mas eis que vem os caras. Quando você pega ali um advogado de defesa, um outro advogado de acusação, e fica tentando, vamos dizer assim, viajar na maionese ali para tentar ou colocar a culpa num determinado réu, ou para, se ele é de defesa, defender o seu cliente, você até diz assim, tá, o cara está na função dele, ele tem que ficar buscando subterfúgios, interpretações, vai lá numa outra lei, não sei da onde, busca, pincela lá alguma outra coisa e traz para cá, tenta fazer correlações que possam ajudá-lo a ganhar a causa, seja de acusação ou de defesa. Mas quando você vê o próprio Supremo fazendo esse tipo de coisa, ou criando malabarismos dos quais até os professores que deram aula para eles aparecem ali criticando, falam assim, isso é um absurdo total. Então, para deixar bem claro de uma vez por todas, caso você ou alguém próximo a você ainda não tenha entendido, o Supremo Tribunal, às vezes, ele é uma instância jurídica, pura, na essência, ali para julgar casos trabalhistas, de família, de herança, E nem é para julgar exatamente, é mais, tem até as suas considerações a serem feitas, que eu não vou entrar nesse caso agora, já que a primeira e a segunda instância que servem mais para essas questões. Para ver se tem vício no processo, tem um monte de coisinhas ali, mas não vamos entrar nessas filigranas. Basicamente, quase que 80% do tempo, o Supremo Tribunal é uma corte política. Esses comentaristas de TV, jornalistas que aparecem ali tentando fazer parecer que aquilo é o suprassumo do suprassumo, balela pura. Claro que esses caras, em tese, do Supremo, estariam ali tendo que seguir as leis. Até aí parece muito óbvio, mas não é o que acontece. É uma corte que não deveria, por mais que seja uma indicação política, é um político que indica, são outros políticos lá do Senado que aprovam ou não, por mais que esses caras sejam de uma indicação política, não faz nenhum sentido eles virarem agentes ativos políticos nesse jogo. Era mais para uma situação outra, aqui, outra ali, evitar perseguições, quando eles mesmos, e eu tenho aqui comigo, estou tentando dar uma olhada, Constituição, né? Vamos ver se dá para ler, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Quando eles mesmos rasgam essa Constituição, eles ignoram, e tem coisas aqui que está muito clara, um desrespeito. Só aí, já listei consultando especialistas na área, foram mais de 10 pontos que eles ignoraram, criaram, vamos dizer assim, enfeitaram o pavão da maneira que interessou para eles, com relação a essa condenação do Daniel Silveira. Um absurdo total. Leis, inclusive, que foram criadas para proteger o político do poder de fala, para que ele não seja processado ou seja caçado por qualquer coisa. Se você vota num cidadão para ele te representar lá, chegar lá, ele não pode falar? Ah, mas eu não concordo com o que o Daniel Silveira falou. Eu também não. Acho até meio infantil, meio bobão. Mas e daí? É um direito dele. Se todos os casos no judiciário forem depender de você ou eu gostar ou não gostar do cara, então a lei, quantas leis vão ter que existir para a mesma situação? A lei para quem eu não gosto, a lei para quem eu não gosto mais ou menos, a lei para quem eu não sou neutro, a lei para quem eu não, porque eu gosto um pouco, e a lei para quem eu gosto muito.
Um absurdo total, não faz o menor sentido. Quando eu vejo jornalistas como a Amanda Klein negando a própria emissora que ela trabalha, sinceramente, é uma aberração. Pesquisas feitas na própria emissora apontam comoção, apoio das pessoas em mais de 90%. Quando interessa para ela, ela diz que não houve comoção nas ruas, porque de fato as pessoas não foram para as ruas por causa disso. A comoção ocorreu nas mídias sociais. Mas quando não interessa para ela, mesmo que milhões vão para as ruas de moto apoiar o presidente, ela tenta diminuir. É sempre esse jogo, esse duplo padrão, essa hipocrisia, tentando ou aumentar um problema que é infinitamente ridículo de pequeno, ou diminuir os feitos de grandeza que muitas vezes são gigantescos, como nunca você viu no nosso país. É claro que a situação é complicada, e tem que se respeitar, existem juristas importantes colocando suas posições, mas cada um fala para defender. Fica parecendo assim, ó, quanto você vai pagar para o cara ir lá na emissora tal, falar contra ou falar a favor? E qualquer advogado que tem um mínimo de conhecimento jurídico sabe que vai encontrar pontos ali que ele pode falar a favor e pode encontrar pontos que ele vai falar contra. Ontem, assim que saiu essa declaração do presidente com relação a essa graça, né, por meio de decreto, eu passei por 4 canais de notícia de canal fechado e basicamente 3, tudo que eles falavam era encontrar maneiras para distorcer o fato. O único decente ainda é a Jovem Pan. E você diz assim, poxa, mas a Jovem Pan também tem quem fale contra, por isso que é decente. Mesmo não concordando com a Amanda ou com outros que estão ali, que aliás falam cada absurdo, ainda assim é o direito de você, aí como telespectador, assinante, ouvinte, ou sei lá o que, ouvir os dois lados e se deixar influenciar ou não. Claro que é muito difícil, porque para quem não é jurista, eu ainda fiz 2 anos de direito para ter alguma noção do que eu falo e obviamente nem chego perto a ter condições, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui para não escapar alguma besteira. Para você que de repente nunca estudou isso, mais difícil ainda. Mas fica a certeza que, infelizmente, se nós não mudarmos o jeito de colocar esses caras lá no Supremo, que seja uma lista tríplice, uma indicação da própria OAB, da qual eu já perdi bastante. Eu não sei se eu posso dizer que com a direção que tem lá hoje não dá para... Perdi um pouco o respeito por essa direção, vamos dizer assim. Precisa mudar muita coisa lá para voltar a ter o respeito que tinha antes. De repente, uma indicação para os próprios juízes e uma indicação política, faz a tríplice lista ali com 3 nomes e faça um concurso público, enfim, do jeito que tá, não dá, porque esses caras hoje são, no mínimo, ridículos em tentar argumentar e ficam meia hora falando e não dizem nada, tentando defender o absurdo, rasgando a Constituição. Então é óbvio que esse assunto não vai morrer. E lembre-se de uma coisa, são esses mesmos caras aí que soltaram e descondenaram o Lula e mais um bando de bandidos. São eles mesmos que andam libertando traficantes. E aí você acha que isso não é o suficiente para duvidar dos caras? E vai acreditar nesses caras? E vai dizer agora que o Daniel Silveira é um bandido só porque falou besteira? Que tipo de crime é esse? Mostra para mim onde é que está tipificado esse crime. Bobão. Daniel Silveira não deveria falar as coisas que ele falou. Não é o correto. Mas é um direito de fala que ele tem. Não me empolga esse tipo de político. Eu não votaria num cara assim. Mas por fim, graças a isso ele ganhou notoriedade. Hoje é conhecido no país inteiro. Então, caso participe das eleições, dificilmente não será eleito, porque apesar de ter sido infeliz nessas falas, ainda está acima de trocentos políticos ruins, medíocres e bandidos que estão espalhados pelo nosso país. Então, dependendo da situação, até eu, mesmo não gostando do comportamento dele, até votaria nele, mesmo porque eu acredito que ainda existam políticos melhores do que ele. A questão é de gosto. É uma pena, deveria ser um critério mais baseado em fatos, conhecimentos, postura. Te recomendo isso. Já falei várias vezes aqui no canal. Faça sua listinha com os pontos que você acha importante
e procure políticos que estão, pelo menos, com um discurso que favoreça aquilo que você defende. Família, pátria, vida, liberdade, tradição. Caso contrário, você corre o risco de votar em algum babaca que amanhã vai fazer exatamente o contrário do que você está imaginando. E aí fica a sociedade inteira sofrendo na mão de políticos ruins. Mas uma coisa é certa. Com esses caras que estão lá de 3 letrinhas, capa preta, não dá. Esses caras estão bufados. Até aí, legalmente, o que se pode fazer? O Senado está amarrado. Deputados federais aí, inúmeros deles, tem a ficha ali, vamos dizer assim, está na mesa dos caras do Supremo o processo para andar ou não andar. Você acha que eles vão contra? Não vão. Tem muita gente de rabo preso. Fique atento. A situação ela é até mais delicada do que parece, mas de repente tem um desenrolar aí positivo. Obrigado pela sua presença aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha caso tenha gostado do vídeo, mande as suas críticas e elogios. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Divulgue na sua lista de contatos. Ajude a espalhar boas ideias, pelo menos o contraditório aí, alguém que esteja falando alguma coisa com algum sentido lógico, ou pelo menos tentando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.